Esse vídeo é um oferecimento do Rede TV Plus. Assine agora mesmo para ter todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente. www.redetvplus.com.br. Olá, bom dia, quase boa tarde, são 11h45 pelo horário de Brasília, está começando Opinião no Ar. Quero mandar um beijo mais uma vez para a Lígia. Aquela posição que ela fez ali na mesa, infelizmente eu não tenho condições de fazer neste momento, né, porque a pandemia me atrapalhou, engordei 6 quilos. Lígia, beijo, obrigado pelo carinho. Olha, aqui no Opinião no Ar a gente fala sempre das principais notícias, do mais importante, dos fatos. Tem debate, análise com senso crítico, notícia com opinião e a conclusão é sua, espectador do Opinião no Ar. Hoje, 29 de setembro, é aniversário das cidades de Resende, no Rio de Janeiro, Bandeirante, em Santa Catarina, Serra Nova Dourada, em Mato Grosso, Tamandaré, em Pernambuco e Tracuateua, no Pará. Parabéns para essas cidades. É também dia de São Miguel, São Gabriel e São Rafael. E é o Dia Mundial do Coração. Todo mundo prestar atenção e cuidar do coração, o músculo, o órgão, tá? Não o sentimento. Mas também o sentimento a gente pode cuidar um pouquinho. Amanda Klein, bom dia. Silvio Navarro, bom dia. Coração em dia? Dia do coração, coração sempre em dia. É importante a gente cuidar. Agora, eu tô tentando imaginar como o Lacombe fez para não tropeçar no nome daquela última cidade. Tracuateua. Não, peraí, calma, vamos lá de novo. Eu acho que ele acordou e ficou treinando isso umas 5 horas de manhã. Eu sou testemunha de que ele estava treinando isso desde as 7h30 da manhã. Tracuateua. E tem os lugares bonitos lá, que eu vi um vídeo. Tem uns balneários, tem uns lugares bonitos, é bem bacana. Bom, Floresta Amazônica, vocês conhecem? Aquela região amazônica? É linda aquela região, é linda. É do Pará, é verdade. A gente se sente pequenininho, praias de Rio. É super, super bonito. E olha, você pode acompanhar o Opinião no Ar também pelas redes sociais da Rede TV, Instagram, Twitter, Facebook e pode participar do programa usando sempre a hashtag Opinião no Ar. Então vamos às pautas de hoje. Pauta número 1, a política ambiental no Brasil. Vamos conversar ao vivo com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que está em Brasília com a repórter Renata Teodoro. Pauta número 2, renda cidadã. Vamos entender as discussões em torno de mais um programa social. E aqui com a gente no estúdio está o economista, o meu parceiro Luiz Arthur Nogueira, para desvendar os mistérios desse renda cidadã. Luiz, bom dia. Bom dia, Lacombe, Amanda, Silvio. Sucesso aqui na Rede TV, Lacombe. Boa, obrigado, parceiro antigo Luiz. E olha, pauta 3, 2 operações da Polícia Federal são realizadas em 5 estados contra supostos desvios de recursos da saúde. Está começando o Opinião no Ar, agora 11h48, ainda é bom dia. Você está com Opinião no Ar. E a gente vai direto a Brasília com a repórter Renata Teodoro, né? Começamos falando sobre as políticas ambientais do Brasil. A Renata está lá em Brasília e tem um convidado especial, a quem a gente agradece muito, né, por ter tomado seu tempo para estar aqui com a gente, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Renata, bem-vinda ao Opinião no Ar. Bom dia para você e para o ministro. Oi, bom dia Lacombe, bom dia Amanda, Silvio, quero parabenizar vocês pelo programa. E Lacombe, eu vou começar aqui com o ministro, primeiro agradecendo a sua presença, ministro, dizer que é muito importante a sua presença aqui com a gente, porque hoje em dia a gente tem, ministro, muita informação falsa que circula muito rápido. Então eu queria que o senhor explicasse aqui para o nosso telespectador do Opinião no Ar a sua decisão junto ao CONAMA. E queria que o senhor contasse, né, por que foi tomada e qual é o histórico dessa situação. Bom, em primeiro lugar, agradecer a você, Renata, Lacombe, Amanda, Silvio, prazer estar aqui. Esse é um processo que vem sendo discutido no âmbito do CONAMA, que é o Conselho Estadual Nacional do Meio Ambiente, já desde 2016. Esse assunto não é de agora. E por que esse assunto vem sendo discutido desde lá de trás? Porque com o advento do Código Florestal, que é de 2012, alguns regulamentos, algumas normas se tornaram obsoletas, né? Então você tem resoluções do CONAMA que são normas administrativas, né? E que são anteriores ao Código Florestal, e aí quando vem o Código Florestal, lei federal, portanto hierarquicamente
superior, essas normas se tornam obsoletas, elas são derrogadas pelo conteúdo que está no Código Florestal. Esse é o entendimento do grupo de trabalho que foi estabelecido não por mim, mas foi estabelecido lá atrás pela ministra Isabela Teixeira, do PT. Então foi no governo do PT que começaram essas discussões e todas elas caminharam no sentido da necessidade de revogação. Ocorre que até então não se tinha tido, vamos dizer assim, a coragem ou o desprendimento de, embora convencidos da necessidade desta revogação, não quiseram enfrentar o debate. O CONAMA, na data de ontem, enfrentou esse debate, colocou as resoluções para serem debatidas, elas foram debatidas em reunião transmitida online, ao vivo, na internet, com os membros participando, e decidiu-se, por maioria de votos, pela revogação dessas normas. Normas que tratam de diversos assuntos que também são abarcados, como eu já disse, pelo Código Florestal e, portanto, não deixaram de ser protegidos. Isso é um erro, dizer que não há mais proteção, quer seja para manguezais ou restingas ou outras formas de áreas de preservação permanente. Elas continuam sendo preservadas. Porém, ao invés de uma proteção feita por resolução do CONAMA, prevalece a Lei Federal Código Florestal e também os estados mantêm a sua capacidade e o seu dever de licenciamento ambiental, ou seja, não é que liberou, os estados agora, cada um deles terá e deve fazer o seu licenciamento ambiental, analisando cada caso concreto e lembrando que o Brasil, como é um país muito grande, nem sempre a realidade que você encontra no Rio Grande do Sul é semelhante à do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sudeste, ou seja, é importante que os estados tenham essa liberdade para adaptar a norma federal Código Florestal ao caso em concreto que é encontrado em cada estado, em cada jurisdição. Tá certo, ministro. Obrigada. Lacombe, agora é com vocês. Vou passar a palavra à Amanda Klein para fazer a primeira pergunta aqui do estúdio para o ministro. Ministro Ricardo Salles, só para fazer primeiro, bom dia, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite. Aqui, segundo dia da Opinião no Ar, é muito importante ter sua presença, sua participação hoje. Primeiro, só fazendo uma ressalva sobre a mudança na composição do CONAMA, do Conselho Nacional de Meio Ambiente, desde 2016, época da ministra Isabela Teixeira, do PT, e hoje, né? Você tem uma representatividade muito menor da sociedade civil, dos ambientalistas, hoje você tem uma representatividade maior dos governadores e dos empresários. O setor empresarial, eles detêm 51% dos votos. Sobre a extinção dessas resoluções, né, dessas normas, essas regras que delimitação de áreas de restinga e manguezais, na prática, isso não atende a interesses econômicos do setor hoteleiro, de usinas eólicas, de empreendimentos imobiliários que querem construir justamente nessas áreas, na praia, de preservação, os mangues que são um importante berçário de peixes. Isso não é passar a boiada, ministro? Não sei se o ministro está me ouvindo ou se houve algum problema com o áudio, será? Ministro, conseguiu ouvir a pergunta da Amanda? Não está ouvindo? Eu acho que a gente perdeu o contato. Amanda, olha. a gente teve um probleminha aqui com o áudio. Eu vou repassar aqui. Por favor, Renata. A gente teve um probleminha aqui com o áudio. Eu vou repassar aqui um áudio para o ministro e o senhor... Tá, eu vou passar aqui para o ministro, tá, ministro? E aí, Amanda, você repete a sua pergunta, por favor. Tá, eu só quero perguntar a ele se na prática... Só um instantinho, Amanda. Deixa ele colocar. Pera lá. Trocando. Ótimo, trocou. Estou te ouvindo agora. Ótimo, então vamos lá. Ministro, eu comecei falando sobre essa mudança na representatividade, na composição do CONAMA desde o governo do PT, da ministra Isabela Teixeira em 2016, né? O CONAMA hoje é muito mais enxuto e mudou a representatividade também. O governo federal tem mais assentos e o setor empresarial também. Ao todo tem 51% dos votos do CONAMA. Queria perguntar para o senhor se na prática essa extinção das resoluções de áreas de proteção permanente, como manguezais, que são ali o berçário dos peixes, de reprodução de peixes, dos manguezais e da restinga, se isso não atende a interesses econômicos de empreendimentos imobiliários, do setor hoteleiro, que quer avançar sobre essas áreas da praia e construir empreendimentos imobiliários. Isso não abre um espaço para passar a boiada? Quando o senhor fala aí que estados podem fazer as suas próprias regras, isso abre um caminho também para uma guerra ambiental, em vez da guerra fiscal, a guerra ambiental.
Amanda, primeiro uma correção na sua afirmação de que houve uma diminuição da representatividade. Não houve. O que houve foi uma diminuição do CONAMA como um todo. O CONAMA tinha 96 titulares, mais 96 suplentes, ou seja, quase 200 pessoas. Não é possível a gente imaginar que um órgão com 200 pessoas com direito a voz e voto poderá exercer qualquer política pública. No fundo, virava um palanque, né, ideológico, um palanque político para aqueles que queriam, em alguma forma, defender as suas visões pessoais no curso do CONAMA. Então, o CONAMA se torna um órgão muito mais eficiente quando nós pegamos aquela representação e dividimos por 5. Todas as representações. A do governo federal foi dividida por 5, a dos governos estaduais foi dividida por 5, dos municipais foi dividida por 5 e do terceiro setor foi dividida por 5 também. Então foi mantida a proporcionalidade. O que diminuiu foi o tamanho absoluto do órgão. Dito isso, o que a gente verifica com essa questão das mudanças? Aqui não se trata de pressão econômica de A, de B ou de C. O fato é que o Brasil é um país que tem regras, você tem um devido processo, você tem um Estado democrático do direito, você deve ter segurança jurídica e deve ter previsibilidade. Países que não têm isso fracassam, como é o caso da Venezuela ou da Argentina, e estados ou cidades onde isso não é respeitado, se favelizam. Basta você ver o que aconteceu, por exemplo, no entorno da Bilis e Guarapiranga. Você tinha a resolução vigente, você tem a lei de mananciais, você tem o Código Florestal e você tem a lei da Mata Atlântica. Isso evitou que a Bilis e a Guarapiranga virassem aquela invasão indiscriminada de áreas no entorno das represas? Não, não evitou. Evitou que você tivesse esgoto sendo despejado in natura lá no curso hídrico? Não evitou. Evitou que as pessoas fizessem a supressão de vegetação, ou seja, o corte de vegetação e o aterramento das áreas sem licença? Não evitou. Evitou que a gente tenha, por exemplo, as invasões de área ali na região de Cubatão, da Vila Esperança? Não evitou. Então, o que mostra que a burocracia, a irracionalidade de normas não contribui para a defesa do meio ambiente. Antes, pelo contrário, o que a gente nota é que quando há regras que são contraditórias, burocráticas, excessivamente repressivas ao desenvolvimento econômico, o que acaba acontecendo é justamente o desrespeito ao desenvolvimento econômico. Frase essa que foi muito bem resumida pelo Paulo Guedes, quando esteve em Davos no ano passado, quando ele disse que a pobreza é o maior inimigo do meio ambiente. E justamente essa mentalidade de patrulhamento ideológico quanto ao desenvolvimento econômico sustentável é que joga as pessoas para a pobreza, para a falta de desenvolvimento, para a ausência de infraestrutura, para a falta de saneamento, que aliás foi este governo, e não a esquerda que estava sentada nessa cadeira até o ano passado, que fez o marco legal do saneamento. É este governo que está fazendo todo o programa de combate aos lixões no Brasil e que foi deixado para trás por esses supostos ambientalistas. Então a coisa não é bem assim, é preciso ter muito bom senso de tratar esses aspectos. Ministro, pergunta agora do Silvio Navarro. Silvio. Bom dia, ministro. Ministro, é fato que há hoje no Brasil uma enorme campanha de desinformação, isso especialmente na sua área, a área do meio ambiente. Incêndio na Califórnia, incêndio na Austrália, provavelmente o senhor e o presidente Jair Bolsonaro serão responsabilizados por algumas ONGs que a gente sabe também que leva muito dinheiro, que recebe muitos recursos nesse sentido. E a impressão que fica é que o governo não está fazendo nada, pelo menos é o que eles tentam passar. O Pantanal está pegando fogo, foi assim com a Amazônia, com aquele fogo que vinha, aquela fumaça boliviana no passado, mas é fato que o governo tem 3 mil brigadistas hoje atuando na região do Pantanal, aumentou de 6 para 10 aeronaves. Eu queria e essa é um pouco a missão desse programa aqui do Opinião no Ar, que é colocar as coisas no lugar. Então, eu queria que o senhor explicasse o que o governo está fazendo de fato para combater essas chamas, tanto no Pantanal, como às vezes também elas se espraiam. O senhor foi a Mato Grosso 2 vezes, não foi isso? Silvio, importante esse espaço aqui do Opinião no Ar para a gente poder esclarecer isso mais uma vez. Primeiro, com relação ao Pantanal, nunca houve uma estrutura tão presente do governo federal no Pantanal. Só da parte do Ministério do Meio Ambiente, são 10 aeronaves de IBAMA e ICMBio,
centenas de viaturas e brigadistas, como você colocou bem, nós aumentamos de 1.400 para 3.000 esse ano. Para além disso, as Forças Armadas também estão presentes, a Defesa Civil, recursos do governo federal lá para a região do Pantanal, tanto do Mato Grosso quanto do Mato Grosso do Sul. Tive 2 vezes lá em Cuiabá, Poconé e Porto Jofre, que é do estado de Mato Grosso, e estive também no Mato Grosso do Sul ano passado, estou indo agora, nesse sábado, a Corumbá. Ou seja, o governo está fazendo tudo o que pode. O que está acontecendo com o Pantanal? O clima está seco, os rios estão muito baixos, alguns deles inclusive secaram, não é? Você tem lá um acúmulo muito grande de matéria orgânica, ou seja, capim, pasto, folhas, galhos, que não se deixou limpar no momento adequado. Como é que você limpa, né? Você faz a limpeza preventiva fora do período de seca. Você vai no período de chuvas e faz o chamado fogo frio, ou fogo preventivo, ou fogo controlado, que é para limpar a área. Aí, por uma questão ideológica, não se deixou limpar as áreas no momento adequado. Aliás, uma coincidência, Silvio, que acontece não só nesse problema do Pantanal, com o que está acontecendo na Califórnia. O jornal The Guardian, na semana passada, fez uma matéria mostrando que, graças a essa ideologia que hoje impera lá na Califórnia, um governo de esquerda, não se deixou também lá fazer a limpeza do excesso de massa orgânica. Resultado, quando pega fogo na Califórnia, pega fogo de maneira incontrolada. Aliás, fogo muito maior do que esse que está acontecendo no Pantanal. Então, a gente tem que ter aqui a responsabilidade de discutir os assuntos de maneira técnica, ouvir opiniões, em contrário, não tem problema, mas saber ponderar o que é verdade e o que é a chamada aí que você citou, a fake news, né, para tentar fazer aqui uma comoção e pôr a culpa no governo. O governo não tem culpa, né? O clima está seco, o clima está mais quente, realmente não se deixou fazer a limpeza lá do fogo usando o fogo preventivo e mais, e te digo mais, tem um outro aspecto que não tem sido comentado, que não se vinha deixando utilizar um produto que o mundo inteiro utiliza. Só aqui no Brasil que essa turma aí criou uma barreira ideológica que é contra o chamado retardante de fogo ou bloqueador de fogo, que é um produto muito semelhante ao fertilizante, que é misturado à razão de 1 litro para 100, naqueles aviões que despejam água. Então, num avião, por exemplo, de 3.000 litros, você põe 30 litros de bloqueador. E aí, esse bloqueador faz com que o combate ao incêndio seja 5 vezes mais eficiente. A nossa turma dizendo, não, aqui é melhor não usar. Resultado, você tem muito menos eficiência na utilização de aeronaves. Agora, e apesar de que há estudos comprovando de que não tem problema nenhum, que o mundo inteiro utiliza, Estados Unidos utiliza, Canadá utiliza, Europa utiliza, Japão utiliza, só aqui, né, que os nossos xiitas decidiram que não pode usar retardante de fogo. E resultado, o fogo tem muito mais dificuldade em ser combatido. Agora, 12:02, horário de Brasília. Estamos aqui no Opinião no Ar, conversando com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ao vivo. Ministro, nós sabemos que há na região amazônica muitas ONGs, talvez milhares, né? Algumas até bem intencionadas, mas elas não parecem muito interessadas, por exemplo, no semiárido nordestino, no Cerrado, né? Na região do Cerrado brasileiro. Como é que o governo lida com essas ONGs? De que maneira essa relação pode ser um pouco melhor administrada, se é que é possível administrar essa situação? Lacombe, como você colocou bem, tanto quanto em qualquer outro segmento da sociedade, condomínios, clubes, empresas, enfim, bairros, você tem boa gente, boas ONGs e más ONGs. Então, primeiro fazer uma distinção que não é tudo a mesma coisa. Mas o fato é que, como você também citou e notou bem, o glamour, né, de estar na Amazônia, receber dinheiro de fonte estrangeira, né, ter uma série de interesses econômicos envolvidos, faz com que só se fale de Amazônia e você não vê praticamente nenhuma ONG tratando da falta de saneamento no Brasil, ou do caos do lixo, ou indo nas periferias dos grandes centros urbanos para resolver o problema ambiental, onde vive 80% da população. Quer dizer, a grande maioria desses esforços vai para onde o dinheiro vai. Por quê? Porque eles trabalham no lugar onde tem funding, onde tem levantamento de recursos, quer seja de apoiadores nacionais ou estrangeiros. Isso quer dizer que todo o trabalho que é feito lá é ruim? Não, de maneira nenhuma. Mas tem muita coisa sendo apregoada, defendida, né, pessoas que se levantam por determinadas causas, que na verdade são pretextos para levantar dinheiro. Então a gente tem aqui a clareza
de que o governo pode e deve contar com a ajuda do terceiro setor. Foi importante e é importante em várias situações, por exemplo, agora no Pantanal, no cuidado com os animais que estão sendo recuperados. Também foi importante os voluntários para a retirada de óleo do Nordeste, quando nós recebemos aquele óleo venezuelano na nossa costa, que até hoje é uma incógnita quem foi que despejou propositalmente aquele óleo na nossa costa. Mas o fato é que nós não podemos entrar numa narrativa de que exatamente tudo que se faz no governo é errado e tudo que se faz no terceiro setor é despretensioso, não tem intenção econômica, nem uma coisa nem outra. Nós temos aqui a necessidade de permanentemente discutir a política pública, debater as maneiras que devem ser feitas e lembrar que o governo do presidente Bolsonaro foi eleito pelos brasileiros. Aqui não estamos falando de uma pessoa que montou uma ONG e resolve falar em nome de toda a sociedade civil. Nós estamos falando de um presidente da República que teve 58 milhões de votos e que foi eleito, né, justamente para implementar um programa de governo e uma visão de eficiência, de respeito, de devido processo legal que foi exigida pela sociedade brasileira. Então é preciso lembrar isso a cada momento, né? Essa é uma questão importante. Ministro, está aqui com a gente no estúdio como convidado o economista Luiz Arthur Nogueira, vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre o Renda Cidadã e ele gostaria de fazer uma pergunta ao senhor. Por favor, Luiz. Obrigado, Lacombe. Ministro, bom dia. Ministro, queria pegar carona na pergunta do Silvio. Claro que a questão das queimadas é uma questão muito importante, mas tem uma questão econômica por trás disso. Eu tenho visto uma campanha internacional para tentar responsabilizar o agronegócio brasileiro pelo desmatamento e pelas queimadas. E isso no futuro pode gerar barreiras contra os nossos produtos, que a gente sabe são muito mais eficientes, muito mais produtivos do que qualquer agronegócio lá na Europa. Queria saber se o senhor também se sente preocupado com isso e se o senhor tem conversado sobre esse assunto com a ministra Tereza Cristina. Bom, Luiz Arthur, importante a sua pergunta pelo seguinte, essa pressão do mercado internacional contra o agro brasileiro sempre existiu, porque nós produzimos muito, produzimos produto de qualidade a preço competitivo, que supre o mercado interno e abastece o resto do planeta. Então, nós somos um player internacional na área do agronegócio muito competitivo e que faz as coisas bem e que faz as coisas com qualidade. É por isso que os nossos concorrentes estão sempre arranjando uma forma de colocar uma pecha no agronegócio brasileiro que lhes permita ter uma barreira não tarifária e segurar o produto brasileiro. O que mudou dos outros anos para esse? É que nesses 2 anos, justamente aquelas pessoas que estavam penduradas nas ONGs, estavam penduradas em estudos acadêmicos, estavam penduradas em órgãos governamentais, perderam a boquinha. E aí foram gritar lá fora. E é muito feio você ver brasileiros indo falar mal do Brasil, do seu próprio país no exterior, escrevendo artigos para depreciar o Brasil lá fora, fazendo estudos ou pseudo-estudos para relatar situações lá fora, para conseguir benefícios aqui dentro e lá fora também. Isso é muito triste, né? Nós temos muita coisa positiva que deve continuar sendo mostrada, muitas outras coisas que podem melhorar. Para isso, o resto do planeta, principalmente os países ricos, que são os responsáveis pelas emissões, pelo problema climático, pelos gases de efeito estufa, pelo aquecimento da Terra, porque eles são quem queima combustíveis fósseis há 200 anos. Foram eles que suprimiram as suas florestas para fazer avançar a Revolução Industrial. São eles que continuam queimando combustíveis fósseis, principalmente e inclusive na Europa, né? Agora, eles querem dar opinião na Amazônia, que por sua vez está 84% preservada, querem colocar também o Brasil nessa conta das emissões, sendo que nós somos responsáveis por apenas 3% das emissões globais e não querem pagar absolutamente nada. Quer dizer, eles usufruíram completamente das suas questões de recursos naturais e nós aqui no Brasil agora temos que pagar a conta deles de desequilíbrio ambiental mundial. Então, é preciso haver muito equilíbrio, muito bom senso nessa hora e entender que nós estamos aqui para defender o meio ambiente brasileiro e mundial, mas também o interesse dos brasileiros. Nós somos o governo do Brasil, né? E o agronegócio é o principal pilar da nossa economia, como você bem sabe. Mais uma pergunta da Amanda.
Ministro, eu acho que, para encerrar, o fato é que essas críticas partem de diversos setores nacionais e estrangeiros. É o segundo ano consecutivo que todos os ex-ministros do meio ambiente, desde a década de 90, assinam uma carta responsabilizando o governo pela destruição sistemática da política ambiental desde o início da década de 90. São ministros dos mais diferentes matizes ideológicas e governos. O Ministério Público Federal pede seu afastamento pelo mesmo motivo. Fundos de investimento nacionais, estrangeiros, empresários, muitos deles ligados ao agronegócio, países europeus, todos publicaram cartas públicas preocupados com o desmatamento na Amazônia. Os números referendam essa posição. Houve um desmatamento de 34% na Amazônia de 2019 para 2020 e as queimadas no Pantanal estão em patamar recorde desde 1998. O senhor é o único que está certo? Todos eles estão errados? Não, primeiro não é recorde, tá? Em primeiro lugar, está errada essa informação que você deu agora. O recorde de desmatamento foi em 2004 e 2005, 3 vezes mais do que tem de desmatamento no ano passado e nesse ano, vou repetir, 3 vezes mais, tá? Inclusive, nós divulgamos essa semana, aliás, a capa da Veja, de 2005, que mostra que os petistas que trabalhavam no Ministério do Meio Ambiente na época da Marina Silva foram presos por corrupção, por vender licença de corte de madeira ilegal lá na Amazônia. Alguns desses ministros que você citou estão, inclusive, na lista da rachadinha lá da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Outros ministros são dos estados mais miseráveis do Brasil, embora as famílias sejam muito ricas. Então, eu não dou credibilidade para essa carta de ex-ministro, porque se a gente for na linha de ex-ministro de Meio Ambiente, nós vamos ter que olhar um por um o que cada um fez nos seus estados de origem e tudo mais. O fato, e este é um fato, é que esses ministros deixaram a Amazônia para trás. Enquanto eles viajaram pelo resto do mundo, ganhando prêmios de sustentabilidade e troféus e certidões de honra ao mérito, a Amazônia continuou sendo a região mais rica do Brasil, com a população mais pobre. É a região mais rica do Brasil, com pior índice de desenvolvimento humano, justamente porque muito se falou do ponto de vista dessa visão dos ex-ministros do Meio Ambiente, mas não se cuidou das pessoas. E se você não cuidar das pessoas, elas vão, de um jeito ou de outro, arranjar uma maneira de viver, de subsistir. Então, o que nós precisamos fazer nesse momento e o que o governo Bolsonaro tem feito? É uma discussão sobre como levar o desenvolvimento econômico sustentável, melhorar a qualidade de vida das pessoas e não tratar a Amazônia como se ela fosse um grande zoológico que você põe uma cerca em volta e ninguém pode mexer lá dentro. Porque numa região que tem 23 milhões de pessoas vivendo, você tem que cuidar da saúde deles, que é o pior do Brasil, cuidar do saneamento, que é o pior do Brasil, cuidar da educação, que é o pior do Brasil, cuidar da habitação da região da Amazônia, que é a pior do Brasil, e aí incentivando a bioeconomia, justamente a geração de emprego e renda. Essa turma não fez nada disso, Amanda. Os fundos de investimento serão muito bem-vindos, inclusive, para colocar dinheiro. Então, darem aquele passo a mais, né? Bancos, etc., saírem do campo das boas ideias e colocarem dinheiro. Aliás, tem um programa que eles podem fazer isso, que vai ser lançado pelo presidente Bolsonaro, que é o Adote um Parque. 132 unidades de conservação na Amazônia, dos mais diferentes tamanhos. Qualquer um desses fundos de investimento nacionais ou estrangeiros, bancos nacionais ou estrangeiros, ou até pessoas físicas, quem tiver bastante dinheiro e quiser, artistas, etc., quiser realmente colocar dinheiro para cuidar da Amazônia, tem aí uma oportunidade. Não entra um centavo para o governo, é o próprio dinheiro do doador que cuidará da unidade diretamente, então não tem nada arrecadatório e poderá fazê-lo. Essa será uma boa oportunidade para a gente dividir aí quem fica só no discurso e quem quer fazer as coisas na prática. E o ministro já convidou o ator americano Leonardo DiCaprio a adotar um parque brasileiro. Tomara que realmente ele bote um dinheirinho aqui para preservar um pouquinho mais o que a gente tem de mata nativa. Ministro, em nome de toda a equipe do Opinião no Ar, agradeço muito a sua participação, sucesso, e o senhor está convidado já a voltar outras vezes. Muito obrigado. Boa tarde ao senhor. Lacombe. Obrigado a vocês. Uma boa tarde. Não, só para fazer uma correção, talvez eu tenha me expressado mal na pergunta para o ministro, eu queria falar que era o recorde das queimadas no Pantanal, né? Desde 1998, quando começou a medição no INPE. Eu não sei se eu falei desmatamento, mas se foi cometi um ato falho, só para
me corrigir que ele corrigiu acertadamente. Você pode participar do programa sempre usando nas redes sociais a hashtag Opinião no Ar. A gente vai falar agora da Renda Cidadã, mais um programa social. Vamos falar de economia, né? Uma pesquisa do Datafolha mostrou que mais da metade dos paulistanos teve queda na renda por causa da pandemia, por causa do coronavírus, das quarentenas, como era de se esperar, aliás. Quem tem as informações é a repórter Estela Freitas. Boa tarde, Estela. Olá, boa tarde, Lacombe, boa tarde a todos. Olha, essa é uma pesquisa que traz resultados apenas da capital paulista. Foram entrevistados 1.092 moradores da cidade e a pesquisa mostra que 52% das famílias paulistanas tiveram queda na renda por causa da pandemia. 41% conseguiram manter a renda e uma parcela bem menor, 7%, tiveram aumento durante esse período. Esmiuçando os dados, no caso de famílias que recebem até 2 salários mínimos, 55% delas foram impactadas com a queda na renda. Para as famílias que recebem mais de 10 salários mínimos, esse impacto foi para 33% delas. No caso de profissionais autônomos, 66% viram a renda cair. E trabalhadores assalariados registrados registrou um número de 47% que sofreram esse impacto. Um outro dado é sobre o desemprego. 13% dos entrevistados disseram que estão desempregados. A pesquisa também mostra que 38% dos paulistanos solicitaram aquele auxílio emergencial do governo de R$ 600. Desses 38%, 81% receberam pelo menos a primeira parcela. Sem esse auxílio, o resultado da pesquisa, claro, seria outro, até porque 69% dessas pessoas que solicitaram o auxílio estão desempregadas e 67% são autônomas. Então eu trouxe um monte de números aí que é para vocês repercutirem agora no estúdio, Lacombe. Obrigado, Estela, pela sua participação. A gente está aqui com o Luiz Arthur Nogueira, economista, gente que defendeu tanto, né, soluções mais equilibradas, né, porque não dá para separar, Luiz, a economia de nada. A economia faz parte da vida de todo mundo, tem ligação com tudo e com saúde também. A gente sabia que o resultado seria esse, né, bem complicada a situação. E até o mais liberal dos liberais, num momento de crise como esse, defendia realmente que o governo entrasse ali para socorrer. Te surpreende, não, né? Um resultado que a gente já esperava, né? É esperado, Lacombe. O auxílio emergencial, na verdade, salvou o Brasil de um caos econômico e social. Se não tivesse o auxílio, a gente estaria debatendo hoje pessoas desesperadas nas ruas, onda de saques, panelas vazias, geladeiras vazias. Então, o auxílio foi fundamental para manter a tranquilidade e garantir que agora a gente tem um clima social para a retomada da economia. O grande desafio, Lacombe, é o que fazer quando acabar o auxílio emergencial no fim do ano. E aí que entra a história do Renda Cidadã. A gente tem aqui os gráficos da pesquisa Datafolha sobre renda familiar. 52%, né, das famílias tiveram queda, né? 41% ficaram com a renda, não tiveram alteração. E 7% conseguiram aumentar a renda. Que setores serão esses, Luiz? São empresários da áreas que tiveram crescimento nas vendas. Por exemplo, alimentos e material de construção, né? Bombaram. Aliás, um exemplo do poder do auxílio emergencial, Silvio, olha o Nordeste, explodiu a venda de material de construção. Por quê? Porque sobrou dinheiro. Parece pouco para as pessoas, R$ 600, mas para uma família que não tem nada, está acostumada a viver de bico, faz a coxinha, vende bolo, arruma o encanamento do vizinho, você coloca R$ 600 de renda extra, isso é muito dinheiro. Então deu até para comprar tijolo, cimento e aproveitar e reformar a casa. Sem dúvida. Agora, Luiz, que o Renda Cidadã é necessário, para mim pelo menos, eu não tenho nenhuma dúvida, até porque é preciso uma reformulação do Bolsa Família, que já se mostrou um programa ultrapassado por não ter justamente oferecido porta de saída. E talvez essa seja a diferença do Renda Cidadã, porque tenta se introduzir uma porta de saída nesse programa. Porém, há uma discussão dentro do governo evidente de que não tem dinheiro para fazer um programa desse tamanho. Né? Você é economista, você vai poder explicar para quem está nos assistindo um pouco mais didaticamente como não tem dinheiro hoje para isso. E a notícia do dia é que parte desses recursos sairia do Fundeb, o Fundo da Educação, que foi inclusive reformulado pelo Congresso Nacional recentemente. Eu queria saber o que você acha de retirar dinheiro do Fundeb para esse programa e que outras saídas o governo poderia adotar, já que o Renda Cidadã é sim necessário.
Então, Silvio, boa pergunta. São duas ideias, né? Tirar 5% do Fundeb e dar o calote em precatórios, né? A parte dos precatórios, eu sou totalmente contra, só para explicar para o público, precatório é aquela decisão da justiça que obriga o governo a pagar e não tem mais discussão. Não tem mais recurso, tem que pagar. Tem que pagar. Quando você adia aí, você está adiando o problema para o futuro e cá entre nós não é justo com quem ganhou na justiça o direito de receber. Na questão do Fundeb, Silvio, claro que seria politicamente correto eu dizer assim, ó, não pode mexer na verba da educação. Mas se o governo for inteligente, ele até pode tirar 5% do Fundeb, colocar no Renda Cidadã, desde que coloque como obrigatoriedade que a pessoa, ao receber o Renda Cidadã, terá o filho nas escolas. Então você perde a verba na educação e ganha na frequência escolar. Então talvez isso fizesse sentido. Isso já é feito no Bolsa Família também, né? Tem a contrapartida. Sim, a ideia, Amanda, é que a contrapartida seria cada vez maior. Você obriga de fato que as famílias controlem a presença dos filhos nas escolas e que o governo fiscalize. Não frequentou a escola, perde o benefício. Agora, Luiz, isso foi muito mal recebido, um raro consenso entre mercado e esquerda, vários parlamentares de diferentes matizes ideológicas não gostaram dessa ideia. Muitos disseram que era uma contabilidade criativa, uma pedalada fiscal, o uso dos precatórios, que é uma dívida que o governo tem com o cidadão, então, na prática, o governo só está rolando essa dívida com correção monetária, isso vai aumentar o estoque da dívida. Minha pergunta é o seguinte, essa política liberal do Paulo Guedes, ela ainda faz sentido nesse contexto pós-pandemia em que o cidadão precisa mais do Estado? Porque vários bancos, eu recebo os relatórios por WhatsApp, dizem que é uma goteira no teto de gastos, enxergam o risco de cair o teto de gastos, ou que ele tenha que ser rediscutido ou flexibilizado para agora, para esse momento de crise. Como você vê essa questão? Olha, Amanda, na crise foi importante o Paulo Guedes ser menos liberal, entre aspas, e entender que o governo tinha que ajudar a população. Como eu mostrei aqui, o auxílio emergencial evitou o caos. Mas no pós-crise, quando a gente olha para 2021, se a gente não voltar a cuidar das contas públicas, o efeito prático será 1, inflação mais alta, 2, juros mais altos. Isso, na prática, vai jogar o Brasil numa crise igualzinha da Argentina. Então, assim, ou a gente encara o problema de que é inviável no Brasil ter eternamente um auxílio emergencial de R$600, ou a gente vai colher essa crise econômica no ano que vem. Então, respondendo a tua pergunta, neste ano, intervenção do governo foi importante. No ano que vem, é importante a gente tirar um pouco o pé do governo e voltar a fazer a política liberal para enxugar os gastos. E aí, talvez, o ponto falho nessa discussão de onde virá o dinheiro do Renda Cidadã seja exatamente a questão assim, por que o governo não enxuga gastos? Por que ele não consegue tocar adiante uma reforma administrativa que, de fato, faça com que o governo seja menor e, consequentemente, a gente diminua as despesas? Porque politicamente isso é inviável, acho que está ficando claro, né? Eles apresentaram uma reforma administrativa tímida. O certo seria cortar despesas para abrir espaço e aí sim lançar um programa como Renda Cidadã, mas isso não foi feito. Nada contra um programa social, assim, ainda é necessário, desde aquela velha história, desde que a gente tenha a noção de que o sucesso de um programa desse não se mede pela quantidade de pessoas que aderem ao programa, e sim pela quantidade de pessoas que conseguem deixar este programa. E não há, na minha opinião, outro caminho, senão as reformas estruturais ou estruturantes, como queira, né? E o capital privado. E as privatizações também. Eu acho que é isso que eu queria colocar aqui para o Luiz, que assim, é só fazer aqui um parênteses que é muito complicado quando a gente fala em pedalada, né? O governo não pedalou em momento nenhum, não há notícia de que o governo feriu a lei de responsabilidade fiscal também em momento nenhum. Foi o ministro do Bruno Dantas. Bruno Dantas chamou a atenção ontem do Tribunal de Contas da União. Pedalada é coisa da Dilma Rousseff. Falou de o Brasil já criatividade. assistiu esse filme e não há notícia nenhuma de que isso esteja acontecendo agora. Vários muito menos que a lei de responsabilidade sentido. fiscal, aquela que, aliás, que o PT votou contra, que a esquerda não gostava, né? Essa lei de responsabilidade fiscal o governo tem respeitado e de forma tem muito... que respeitar. Exatamente. Não, depende. Os governos de esquerda não gostavam, né? O PT votou contra, nem queria que ela existisse. Mas, Luiz, eu acho que tem quando a gente fala também sobre a necessidade de criar receita, que é a questão das privatizações, né? E ao contrário do momento de que o Estado tem que ser o provedor, aliás, a gente tem um Estado gordo, inchado, né? E a gente tem que pensar num Estado menor, né? Mínimo, aliás. A questão das privatizações. Você tem os Correios, por exemplo, que não funciona para nada. A cada 2 meses faz uma greve.
né? Então, até que ponto você acha que essa agenda de privatizações, ela perdeu um pouco o ritmo recentemente e pode ser, sim, a saída justamente para a Receita? Sem dúvida, Silvio. Perdeu força porque o secretário Salim Matar saiu do governo. Mostrou que o Paulo Guedes ali ficou fragilizado e que essa agenda perdeu o seu ímpeto, mas tem que retomar. Por quê? Porque quando você tem correios ineficientes, para usar o seu exemplo, você gera rombos bilionários e quem paga somos nós, contribuintes. Você pega dinheiro dos impostos para cobrir um rombo nos Correios. Infraero, para que a gente precisa de uma estatal cuidando de aeroportos? Agora, o Lacombe me conhece, eu sou um economista liberal, mas eu talvez não seja tão radical quanto o Paulo Guedes. Se a gente perguntar para o Paulo Guedes, ele vai dizer, vende tudo. E eu acho que tem que vender a maioria. Luiz, o que você não venderia? Banco do Brasil. Um banco que tem capital em bolsa. Está prontinho para ser privatizado? Não, o presidente Bolsonaro já disse que não quer vender, não. Mas nisso o presidente está certo. Sabe por quê? O Banco do Brasil dá lucro. Caixa, Petrobras. Quem ganha com o lucro? O principal acionista, que é o próprio governo. Além disso, você vai vender o Banco do Brasil para dar na mão de um outro grande banco privado? Você tem um oligopólio de bancos privados? Já temos praticamente. Então, aí é pior ainda. Né? Se já é ruim com o Banco do Brasil e Caixa pressionando os juros para baixo, imagine sem esses bancos. Então, se o Banco do Brasil é lucrativo, não vende. Correios é deficitário? Vende. Infraero dá prejuízo? Vende. Então, para mim, eu sou pragmático. Deu prejuízo, vende para o setor privado. E, só para botar o Congresso nesse jogo, né? Estão lá 48 projetos de lei enviados pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, estão lá no Congresso, 19 para ontem, para a gente retomar logo o desenvolvimento. Temos aqui uma repercussão sobre esse assunto no Twitter. Vamos dar uma olhadinha no telão, vamos ver de quem é o tweet. O pessoal comentando ontem muito sobre esse assunto, renda cidadã. Guilherme Macalossi, para viabilizar o Renda Brasil, o governo usará recursos dos precatórios e do Fundeb. Em outras palavras, como a Amanda estava dizendo, calote e pedalada. Gente, não fui eu que falei. Quem falou em criatividade foi o ministro do TCU, Bruno Dantas, e vários outros economistas respeitados, como Felipe Salto, que é diretor lá do IFE, o Instituto Fiscal Independente, a Instituição Fiscal Independente ligado ao Senado, também usou essas expressões. Agora, na verdade, quando a gente fala em privatizações, né, Luiz, a gente sabe que essa agenda e a gente nem precisa falar de Banco do Brasil, a gente pode olhar mais para trás, Eletrobras, Correios, projetos que já estão ali quicando desde o governo Temer. Essa agenda também não consegue avançar. A reforma tributária, emprego, que é um... Os políticos gostam muito da ideia de privatizar. Imagina quanta gente vai perder a boquinha, né? Quanta gente vai perder o emprego. Mas o presidente Bolsonaro se associou agora ao Centrão e isso não tem voto. O Centrão já fala isso claramente, por enquanto não tem voto. Agora, a pergunta é outra, a reforma tributária. Levantou essa bola, tem 48 projetos de lei ali enviados pelo Paulo Guedes que não conseguem ser aprovados. Só que o Paulo Guedes não consegue nem enviar a segunda fatia da reforma tributária. Nossa, o mercado está todo esperando para semana que vem. Essa discussão não está interditada e não foi interditada pela própria equipe econômica quando ela sugere a criação de um novo imposto, algo que dificilmente passa pelo Congresso? Amanda, eu sou obrigado a concordar que o ministro Paulo Guedes erra ao insistir na recriação da CPMF. Mesmo que isso nos livre de alguns outros impostos e desonere as folhas de pagamento, por exemplo? Então, o problema, Lacombe, é o seguinte, vamos tentar pensar com a cabeça do eleitor, que é o que interessa para o Congresso. Nós estamos num ano eleitoral. Esse aqui é o Qual deputado vai carimbar a criação da CPMF? Né? Ele vai olhar com a cabeça do eleitor. O eleitor fala o seguinte, vou pagar um novo imposto que desonera a folha de pagamentos. O que é esse termo desoneração de folha de pagamentos? Primeiro que não é algo que todos os brasileiros entendem. Né? Eu tenho um emprego. O que isso muda na minha vida? Nada, muda na vida do empresário. Claro que é bom do ponto de vista econômico, isso estimula a criação de empregos, dado que fica mais barato você criar um emprego. Mas para o trabalhador isso não é claro, Lacombe. Então, na verdade, você fala para o trabalhador, olha, paga o imposto aqui que você vai ganhar lá na frente. Como não fica claro esse ganho lá na frente, na dúvida o Congresso fala não. Por isso que toda vez que o Paulo Guedes fala novo imposto, o Congresso fala não. Por isso. Agora é 12h31, horário de Brasília, e tem mais um tweet aqui no telão sobre o assunto sobre o qual a gente está aqui conversando. Vamos dar uma olhadinha? Felipe Salto, limitar pagamento de precatórios é eufemismo para dizer que se empurrará com a barriga um pedaço relevante dessas despesas obrigatórias. Não há mais recurso, né? O governo tem que pagar precatório. Não se cancelou um centavo de gasto. Quanto a usar 5% do Fundeb, é preocupante,
pois pode representar bypass no teto de gastos. Silvio, quer falar alguma coisa? Goteira no teto, né? Eu acho que em relação à reforma tributária, só queria colocar aqui uma questão para o Luiz, porque hoje a gente tem lá o modelo de reforma tributária do ex-deputado Luiz Carlos Rauli, que tramita no Senado, tem também na Câmara a proposta um no Senado, outro na Câmara. Do Baleia Rossi, né, do MDB. A questão é que quando a gente fala em reforma tributária, até a Amanda até colocou aqui, olha, o governo não avançou, não avança desde 1998, desde 1995, tem umas 2 décadas que esse assunto não avança. O Lula teve uma chance grande, mas estava arrecadando tanto que pra quê, né? Mas aí tinha mensalão, né? Era mais fácil fazer outras coisas, Ele estava preocupado com outros desvios e não em trabalhar pelo país. Mas enfim, eu queria a tua opinião, Luiz, o que você acha da ideia do imposto único? Que também é uma proposta em curso ali, mas muito difícil de executar. Qual que é a tua opinião? Olha, o imposto único, a ideia dele é simplificar a arrecadação, né? O Marco Sintra era o grande defensor disso e acabou caindo no governo. O problema é o seguinte, quando você troca tudo por uma única alíquota, e pegando o exemplo do setor de serviços, o pessoal está gritando muito, obviamente, quando você unifica tudo, alguns que pagavam pouco pagarão mais, outros que pagavam muito pagarão menos. E para alguns vai ser neutro. Quem vai pagar mais, grita, né? Quem vai sair ganhando, fica em silêncio. E o resto não se manifesta. Então, sempre vai ser polêmico. O que é importante, Silvio? Você tem que fazer um fundo de compensação e uma regra de transição, que vale inclusive para os estados. Quando a gente fala para jogar para dentro da reforma tributária o ICMS, que é o principal imposto estadual, se você não fizer uma regra de transição, imediatamente alguns estados perdem... Origem e destino, né? Isso, e outros ganham. Aqueles que cobram na origem, aqueles que cobram no destino, né? Exatamente. Então, um estado como São Paulo, naturalmente, perde num primeiro momento. Se não tiver uma compensação, o estado de São Paulo não vai gostar da iniciativa. Então, qual é a solução? Fazer uma regra de transição longa, que pode durar 5 anos, 10 anos, mas o importante é, aprova a reforma, faz a regra de transição para que o horizonte do investidor estrangeiro, quando ele olha para o Brasil, seja, daqui 10 anos, o Brasil vai ter um sistema tributário minimamente decente, que é o que a gente precisa. Ô, Luiz, você sabe que eu já entrevistei alguns executivos estrangeiros, né, que comandam assim, multinacionais aqui no Brasil, e eles falam, olha, eu tenho, por exemplo, nessa mesma empresa que eu administro no Brasil, na Europa, eu tenho 2 pessoas para cuidar dos tributos. Aqui eu tenho 20, porque é muito complexo, é muito difícil. Tem mais um tweet no telão, vamos ver se vão dar uma aliviada agora na opinião do Silvio. Marcela Bolsonaro, sim, eu concordo, pois como bem disse o Silvio Navarro, é preciso haver uma porta de saída do programa. Bom, acho que sobre isso todos nós concordamos, né? É fato. Esse Estado tutor pai de todos, acho que não deu certo em lugar nenhum, né, Luiz? A gente não pode essa pensar tal rampa mais. de acesso, né, que o Paulo Guedes propõe, ainda não foi apresentada, a gente já sabe mais ou menos algumas coisas que devem estar presentes. Agora, eu quero voltar num ponto, Luiz, para insistir, que, para mim, a minha impressão é, o seguinte, o Paulo Guedes foi de super-ministro para uma espécie de rainha da Inglaterra. E agora são os políticos que estão mandando no jogo. E os políticos estão colocando uma série de barreiras para a agenda liberal do Paulo Guedes. O que vai sobrar dessa agenda liberal? Reforma tributária não está avançando, a reforma administrativa, uma reforma administrativa tímida, a CPMF também já travou de novo, e a verdade é que a gente não consegue nem recursos dentro do orçamento que existe hoje, muito enxuto, para o Renda Cidadã, que é necessário. Todo mundo é a favor do Renda Cidadã. O problema é como financiá-lo. Não tem dinheiro. Melhor solução, Amanda, crescimento econômico. Você quer resolver problema de arrecadação do governo? Cresce a economia, automaticamente arrecada mais. Tudo bem, mas precisa botar isso no orçamento do ano que vem. Sim. Não tem espaço, tem que cortar alguma despesa, se for para colocar uma nova despesa. Sim, é isso que manda a regra do teto de gastos. Por isso é que eu volto ao ponto. Será que não é o momento de discutir honestamente, com transparência, uma flexibilização nessa regra? Talvez. A gente tem que debater o orçamento. Por que 95% do orçamento no Brasil é engessado? É tudo verba carimbada. Tanto tem que ir para a educação, tanto para a saúde, tanto vai para aquilo, aposentadoria, funcionário público. Então o governo, na verdade, ele só tem autonomia sobre 5% do orçamento. Sim. Não consegue fazer nada. Então, acho que o debate no Brasil é anterior, né? Antes de falar de aumentar imposto, de aumentar a arrecadação, por que não desengessa o orçamento? Que essa é a PEC do Pacto Federativo, né? Que são os 3 Ds. Descentraliza, né? Você joga ali. Indexar, desobrigar. Agora, Amanda, respondendo a tua pergunta, quem aqui pode afirmar com 100% de certeza que o ministro Paulo Guedes vai até o final do governo Bolsonaro? Eu não posso afirmar.
O que eu sei é que o Paulo Guedes tem as convicções dele, ele é um liberal e que se ele perceber que nada passa, vários assessores e secretários dele já foram embora do governo. Houve a debandada. Se ele se cansar, pode ser que ele saia. Espero que não aconteça, porque eu acho que o Paulo Guedes tem uma ótima agenda para o Brasil. Eu acredito na agenda dele. Eu espero, sinceramente, que o Congresso ajude o Paulo Guedes a aprovar essa agenda. Agora, o governo tem que fazer o papel dele. Porque a gente sabe que tem o ministro Rogério Marinho, que é da ala desenvolvimentista, que é a ala que quer gastar mais, que quer fazer muita obra pública. Então, assim, é uma ala do governo que joga contra o Paulo Guedes. Então, tem uma briga interna lá. Agora, quem manda? O presidente da República. E é ano eleitoral, esse aqui é o problema. Talvez fosse o caso de a gente ter apenas uma eleição, né? Municipais, estaduais, federais. E pelo menos a gente passaria ali, né, uns 3, 4 anos sem ter eleição. Porque esse problema é... Todo mundo fica muito voltado, né, Luiz, para a eleição. E nossos políticos só pensam nisso. É muito complicado. A minha esperança é que ano que vem não tem eleição, não tem desculpa, é o ano de avançar com todas as reformas. Administrativa, tributária. É o ano chave para o Paulo Guedes, Amanda. Se todos sobreviverem até lá, né? É o ano chave. É o ano chave. Ou o Paulo Guedes ganha 2021... ou provavelmente ele sai do governo. Mas é um ano também, né, Luiz? Importante a gente pontuar que os prefeitos vão estar com o Pires na mão, né? Porque, enfim, a perda de arrecadação vai ser inevitável. Os prefeitos vão assumir máquinas municipais com déficit de educação, de muita gente perdeu o plano de saúde, vai ter que recorrer à saúde pública, muita gente teve que tirar o filho da escola privada porque perdeu o emprego, vai ter que colocar na escola municipal, ou seja, os prefeitos também vão ter muita dificuldade. É verdade, Silvio, mas a boa notícia, eu prevejo para o ano que vem, o Brasil pode crescer tranquilamente acima de 3% ano que vem. E esse crescimento econômico vai aumentar a arrecadação de prefeitos, governadores e do governo federal. Agora, como é que a gente faz para o Brasil crescer ano que vem? Primeira coisa, não pode fazer bobagem com os gastos públicos. Se a gente sinalizar para o mercado que a gente não está cuidando disso, olha o que aconteceu ontem, bolsa despencou, dólar disparou. E quando o dólar dispara, é efeito na inflação, pressão para alta de juros. Aí não haverá crescimento econômico. Então, ou a gente cuida com responsabilidade das contas públicas, ou não vai dar certo o jogo econômico no ano que vem. Vamos agora aos destaques do Redação do Rede TV News. E a gente vai falar sobre o presidente Bolsonaro, que vai sancionar hoje à tarde a lei que aumenta a pena para quem maltrata animais. O repórter Guilherme Lopes está na redação e traz as informações para a gente. Boa tarde, Guilherme. Como é que vai ficar a punição aí a quem maltratar animais a partir de agora? Olá, Lacombe. Boa tarde a você, boa tarde a todos ligados com a gente. A partir de agora, a pena passa a ser a de 2 a 5 anos de prisão para quem praticar atos de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar cães e gatos. Para outros animais, a pena continua sendo de 3 meses a 1 ano de detenção. O projeto de lei, que vai ser sancionado numa cerimônia no final da tarde, chegou a ser defendido pela primeira-dama Michele Bolsonaro. Lacombe, agora olha só que informação legal. O Brasil conseguiu uma colocação histórica na Olimpíada Internacional de Matemática. Pela primeira vez, o país ficou entre os 10 melhores na competição, que reúne 105 nações. Foram 5 medalhas de prata e 1 medalha de ouro conquistada pelo jovem Pedro Gomes, de 18 anos, natural de Recife, mas que estuda em Fortaleza. Parabéns a todos os envolvidos. É isso, Lacombe. Mais informações no nosso portal redetv.com.br e no Rede TV News às 7h30 da noite. Boa tarde para vocês. Obrigado, Guilherme. Tem que aumentar a punição, sim, para quem maltrata animais e também tem que aumentar a punição para quem maltrata seres humanos, para quem mata, né? Porque a nossa lei, às vezes, é meio permissiva. Aliás, essa é uma pauta da primeira-dama, né? Da Michele. Dos animais, dos né? animais. Não das pessoas. Não das pessoas, dos animais. As pessoas, se cumprissem as leis, já estava bom, só que a lei é tão permissiva, às vezes, né? Um tal de progressão de pena. Calma que isso dá outro programa. Isso dá outro programa. Eu sou particularmente favorável a endurecer as penas. Primeira instância, segunda instância, recorre daqui, recorre de lá. É confuso, é complicado. Bom, daqui a pouquinho a gente vai falar das operações, né, que foram deflagradas hoje pela Polícia Federal contra supostos desvios na área da saúde. Pauta 3 agora no Opinião no Ar. A Polícia Federal deflagrou hoje de manhã uma mega operação que investiga desvios de recursos públicos na área da saúde. Estão sendo cumpridos 278 mandados de busca e apreensão e 76 de prisão temporária em 5 estados: São Paulo, Pará, Minas Gerais, Paraná e Mato Grosso do Sul.
Os alvos da operação são pessoas ligadas a um suposto grupo responsável pelo desvio de verbas destinadas à contratação de organizações sociais para a gestão de hospitais públicos. Tem gente grande envolvida na história. Os suspeitos são empresários e integrantes da cúpula do governo paraense, além do próprio governador do estado, Hélder Barbalho, do MDB. Em São Paulo, a operação foi batizada de Raio-X. Estão sendo realizadas buscas na Câmara Municipal da capital contra o funcionário do gabinete de um vereador e na Secretaria Estadual de Saúde contra uma médica e uma advogada funcionárias da pasta. E a gente vai conversar agora ao vivo com a Procuradora da República, Tameia Danelon, outra parceira antiga minha, muito prazer recebê-la. Procuradora, e essas investigações não têm a ver apenas com esse período de quarentena, com o tal covidão, né? Tem a ver com períodos anteriores também, mas mistura tudo, né? Boa tarde, a senhora, obrigado pela participação. Programa novo de vocês, parabéns a vocês três. Bem, essa operação, ela apura desvios ocorridos desde 2019, né, e que se intensificaram agora nesse chamado covidão por conta da possibilidade de dispensa de licitação. Então, diante dessa pandemia, o Congresso Nacional autorizou que governos, prefeituras dispensassem a licitação para a contratação de empresas para equipar os hospitais de campanha, adquirir respiradores e etc. Entretanto, quando nós que trabalhamos no combate à corrupção e escutamos essa palavra dispensa à licitação, nossos olhos já se arregalam, porque a gente sabe que vai ter muito desvio, que vai ter muita fraude, e o que mais chama a atenção, o que mais indigna o cidadão brasileiro é fraudes e desvios da saúde. Dinheiro que era para ser utilizado nos hospitais, para compra de medicamento, para compra de equipamento, respiradores, o que quer que seja, estão sendo desviados para enriquecer políticos corruptos e empresários desonestos. Então é muito triste, depois da Operação Lava Jato, ter desvendado o maior escândalo de corrupção, de pessoas poderosas terem sido presas, pessoas continuam com essas práticas, né? A impressão que dá é que eles acreditam na impunidade e não têm medo de serem presos e permanecerem presos. Silvio Navarro. É inacreditável, o covidão é inacreditável. Doutora, boa tarde. Até que ponto a senhora acha que a decisão, aquela vergonhosa decisão do Supremo Tribunal Federal, que mudou a questão da prisão após segunda instância no Brasil, favorece esse tipo de crime, né? Que, aliás, sobretudo, demonstra uma falta de humanidade, né? Nós estamos falando de uma pandemia e tem governadores, empresários e por aí vai, suspeitos de desviar dinheiro de respirador. Sem dúvida, quando o STF, neste ano, alterou o entendimento sobre a possibilidade da prisão após segunda condenação, quando o STF entendeu que essa prisão era inconstitucional, isso atrapalhou muito o combate à corrupção e o combate à impunidade. Por quê? Enquanto nós não conseguimos mudar a cabeça, a cultura dos corruptos, deles terem consciência desses atos são extremamente maléficos para a sociedade, o que pode mudar o comportamento deles? Leis rígidas, justiça funcionando, prisão acontecendo e a manutenção da prisão. Quando o STF impossibilitou a prisão após segunda condenação, isso fragiliza o combate. Então, os corruptos, aqueles desonestos, sabem que dificilmente eles serão presos, porque é possível procrastinar o processo, levar para a segunda, levar para a terceira, levar para a quarta e última instância. Então, isso só fomentou a corrupção e, por conta disso, os empresários desonestos, os políticos corruptos se sentem mais tranquilos em sabendo que dificilmente eles serão presos. Daqui a pouquinho a Amanda Klein vai fazer uma pergunta para a procuradora Tameia Danelon. Antes, vamos dar uma olhadinha aqui no telão, no tweet do governador de São Paulo, João Dória Júnior, sobre essa operação. A Polícia Civil de São Paulo deflagrou nesta manhã a operação em parceria com o Ministério Público para apurar contratos da área da saúde. Determinei ao secretário de Saúde, Jean Gorenstein, um pente fino para apurar contratos com organizações sociais. Não vamos tolerar que o Estado seja vítima de inescrupulosos. Amanda Klein agora faz uma pergunta, então, para a procuradora Tameia Danelon. Amanda.
Procuradora, bom dia, boa tarde, melhor, seja muito bem-vinda aqui ao Opinião no Ar. A senhora é uma notória defensora da Lava Jato e quando a gente fala em combate à corrupção no país, será que caiu? Ah, que pena. Caiu o sinal da procuradora? Não. A conexão da procuradora ou ela ainda me escuta? Opa. Estou escutando. Está escutando. Posso continuar minha pergunta? A senhora é uma notória defensora da Lava Jato. Quando a gente fala em combate à corrupção, imediatamente a gente pensa na Lava Jato. A senhora acha que há um desmonte da operação no Brasil? A quais interesses isso atende? Qual a participação da Procuradoria-Geral da República nisso? E, inclusive, com essa intenção de criar uma unidade nacional de combate à corrupção, substituindo as forças-tarefas locais que temos hoje. Boa tarde, Amanda. Então, de fato, nós percebemos que o sistema ele contra-ataca. Quando poderosos políticos importantes que sempre estiveram abrigados pelo manto da impunidade, eles começam a ser investigados, eles começam a sofrer operação, eles começam a ser presos, é natural que eles queiram contra-atacar. Então, o que é feito? Os corruptos, né, alguns corruptos que tem no Congresso, aprovam leis contrário ao combate à corrupção, não aprovaram as 10 medidas contra a corrupção, não aprovaram o projeto anticrime do ex-ministro Sérgio Moro, mas aprovaram a lei de abuso de autoridade e outras medidas que dificultam o combate à corrupção. Nós vemos também que o próprio STF, quando muda os seus entendimentos, quando proíbe a condução coercitiva, quando altera a ordem de oferecer alegações finais dos delatados e dos delatores, são medidas que enfraquecem o nosso trabalho e isso dificulta. Agora, a PGR, hoje a operação foi da PGR. Foi uma operação conduzida por uma subprocuradora-geral da República, porque como tem o envolvimento de um governador de estado, o governador Helder Barbalho, a competência do STJ. Então, a PGR continua com o seu trabalho, a Lava Jato, seja em Curitiba, seja no Rio de Janeiro, seja em Brasília, continua com o seu trabalho. Agora, o que de fato atrapalha são decisões do STF e são leis que enfraquecem o combate à corrupção. Até se me permitem, tem uma PEC, um projeto de emenda à Constituição, a PEC 199/2019, que prevê a inclusão na Constituição da possibilidade da prisão após segunda condenação. Isso seria importantíssimo. Agora, o projeto está parado, por conta da pandemia ficou parado, houve tentativas de inclusão em pauta, então nós não vemos um interesse por parte do Legislativo em endurecer essa legislação. E com legislação falha, sem que haja um enforcement do governo e da Justiça, os corruptos ficam à vontade para cometer crimes e permanecerem soltos. E como é que faz, procuradora, né? Aquela velha pergunta, quem vigia o vigia? Porque a gente tem acompanhado algumas decisões complicadas do STF. Eu sei a opinião da senhora sobre, por exemplo, o inquérito das fake news, né? Que é inconstitucional, ilegal, na sua opinião, na minha opinião, acho que de várias pessoas, vários juristas, advogados. Como é que fica? Como é que a gente luta contra esses desmandos, contra tudo isso que o STF vem fazendo? Então, quando o STF decide algo, não cabe ao cidadão, não cabe nenhum tipo de recurso, né? Como você bem falou, eu entendo que o inquérito das fake news é inconstitucional, é ilegal, mas o STF já julgou essa questão e considerou constitucional. Então, formalmente falando, aos olhos da Constituição, seria um inquérito constitucional. Mas, no que se refere à prisão em segunda instância, por exemplo, com a mudança do presidente do STF, agora temos o ministro Luiz Fux, ele já ventilou que ele gostaria de pautar novamente essa situação. Então, pode ser que seja mudado. O que o cidadão pode fazer? O cidadão pode encaminhar e-mails para o presidente do STF, por exemplo, para que paute a questão da prisão após segunda instância, ou pode encaminhar e-mails para o seu deputado, para aquela pessoa que ele votou no Congresso Nacional, para que vote favorável à PEC da segunda instância. Então, é muito importante que o cidadão enxergue o seu papel como um agente transformador. Não é apenas procuradores, juízes e deputados e políticos que podem transformar o Brasil. Então, os cidadãos de bem, eles têm que participar da vida política, da vida pública, mandando mensagens, pressionando essas pessoas para que as leis sejam mudadas e as próprias decisões do Supremo também. 12h57, temos espaço para uma pergunta rápida e uma resposta rápida. Muito rapidamente, procuradora, qual é a expectativa da senhora em relação à substituição, à sucessão do ministro Celso de Mello agora? Até porque a ausência dele representou derrotas sucessivas
para a Lava Jato naquele empate no qual o ministro Gilmar Mendes e o ministro Ricardo Lewandowski votam contra o ministro Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato no Supremo, e a ministra Carmen Lúcia. E aí a gente tem aquele termo jurídico que é indúbio pro réu e esse empate tem favorecido acusados e condenados pela Lava Jato. Procuradora, 1 minuto. Exatamente. O ministro Celso de Mello, ele geralmente proferia decisões favoráveis à Lava Jato, né? Ele se afastou por questão de saúde, então o que nós esperamos? Que o presidente Jair Bolsonaro nomeie o próximo ministro para a Suprema Corte uma pessoa que seja aliado ao combate à corrupção, aliado ao combate à impunidade, que seja favorável à prisão após segunda condenação. Sem uma prisão após segunda condenação, não podemos falar em ordem jurídica, em crescimento do país. A impunidade afasta investimentos internacionais e faz com que o Brasil continue sendo um país de terceiro mundo. Então, espero que seja um jurista com notório saber jurídico e favorável a essas pautas anticorrupção. Procuradora Tameia Danelon, muitíssimo obrigado pela sua participação. Espero tê-la em breve aqui no Opinião no Ar. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço. Boa tarde a todos. Luiz Arthur Nogueira, meu amigo, meu parceiro, muito obrigado pela participação na Opinião no Ar. Amanda Klein, Silvio Navarro, agora 12h59, Opinião no Ar está chegando ao fim. Lembrando que você pode acompanhar o programa também pelas redes sociais, tá? Twitter, Facebook, Instagram. E a gente quer a sua audiência e também a sua participação. Então, amanhã, prepare aí, né, seu computador, seu tablet, seu celular e mande os seus comentários, suas sugestões, suas perguntas. A gente volta amanhã, 11h45 da manhã. Até lá.